Bom, vamos então continuar nossa série de mensagens. Tá bom o som aí? Tá, né? Vamos ouvir? Nossa série de mensagens na Carta aos Romanos. Chegamos hoje no capítulo 5 e, como nós falamos, essa carta ela é extremamente densa, ela tem um conteúdo teológico muito precioso, muito forte, e não dá para nós fazermos isso de forma corrida. Nós temos que absorver cada ponto aqui que o apóstolo Paulo tentou transmitir ali àqueles irmãos de Roma e que também serve para nós hoje aqui, certo? Na última mensagem nós apresentamos um paradigma bíblico, um modelo bíblico, um padrão bíblico de justificação pela fé, que foi a vida de Abraão. Abraão é considerado biblicamente o pai dos judeus, pai dos gentios, é o pai de todos. Então todos se identificavam com Abraão, e todos que, mesmo que não são judeus ali, que são das terras do Oriente mais próximas, mesmo aqueles irmãos que ficam brigando ali na faixa de Gaza, todos eles reconhecem Abraão como pai deles, né? Então eles chamam de nosso pai Abraão. E realmente Deus escolheu esse homem para ser um modelo para nós, um modelo de justificação pela fé. E nós vimos na semana passada que o projeto de Deus já era desde sempre a justificação pela fé. Jamais pelas obras, jamais pela lei. A lei tem o seu papel, como nós falamos, de revelar o caráter de Deus. Nós conhecemos melhor quem é Deus, e para perceber também quanto nós somos incapazes de seguir aquele padrão de Deus, de estar tão próximos assim do caráter de Deus. Paulo lembra que a fé não anula a lei, a justificação pela fé não anula a lei, como alguns pensam, isso aí tem até um nome técnico que é antinomianismo, pessoas que acham que não precisa mais cumprir a lei, não precisa mais cumprir a lei, não, é isso que a Bíblia fala. E Paulo fala assim, nós não anulamos a lei, pelo contrário, estabelecemos a lei. Então, como nós dissemos, foi o Evangelho de Cristo que contempla a justificação pela fé, ele coloca a lei dentro da sua fundação adequada, no seu lugar devido. Então, tendo visto o modelo de Abraão, Paulo chega a nós hoje, no capítulo 5, versículo 1, para nos colocar agora diante da mesma realidade da justificação pela fé. E ele traz uma conclusão interessante que traz alívio ao nosso coração. Mas nós vamos ler o texto e já vamos fazer alguns comentários, ok? Romanos 5, versículos 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se alinhe a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isso apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então ele começa o versículo, até agora estava a falar disso na escola dominical, preste atenção aí nas preposições, nas conjunções. Ele começa com pois, justificado pois por causa do quê? Por causa do que ele falou antes, a respeito de Abraão, a respeito da necessidade de ter uma fé em plena confiança, obediente e colocada diante de Deus, como fez Abraão. E essa conclusão, ele traz para o versículo 1, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação nos trouxe a paz. Mas que tipo de paz é essa? Que paz é essa com Deus?
Vamos voltar lá para Isaías, o maior evangelista do Velho Testamento, Isaías 59, 2. Vamos ver o que ele nos fala. Isaías 59, 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que vos não ouça. Deus estava falando isso para o seu próprio povo. O pecado, então, ele era mais do que uma mera violação de regras, uma mera violação de regras da lei, mas era o rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. Então o homem ficou afastado de Deus. Essa é a realidade que Isaías está nos trazendo. A nossa condição após a queda e antes de nos encontrarmos com Cristo é de estarmos longe de Deus. Ainda que nós possamos estar vivendo uma vida de tranquilidade aparente, o homem sem Deus está em guerra contra Deus. Espiritualmente está em guerra contra Deus, está distante dele. É aquele estado que nós sempre falamos, quando mencionamos a carta aos Efésios, capítulo 2, que é o estado do morto espiritual. A pessoa está morta espiritualmente, ou seja, está longe de Deus, está separado de Deus. E esse relacionamento com Deus só foi possível ser reatado através da pessoa de Cristo. Por isso que ele fala por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitos círculos cristãos costumam se dizer que Jesus Cristo é a nossa religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar, reatar. E então costuma-se dizer que nós somos reatados a Deus através da pessoa de Cristo. Então ele é de fato a nossa religião. E por intermédio de Jesus, veja que Paulo no versículo 2 ele fala, por intermédio de quem tivemos que igualmente. Por que ele fala igualmente aqui? O que ele está falando tanto deles, repetindo tanto desde o começo da carta? Gentios e judeus. O judeu e o grego. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, igualmente, nós, judeus, gregos, gentios, todos igualmente podemos ter acesso pela fé a essa paz em Cristo. O reatar dessa relação com Deus ocorreu então com base tão somente na fé em Cristo, na sua vida. E quando nós falamos fé em Cristo, não é simplesmente acreditar que Ele existe, é acreditar nele, na pessoa dele, entendendo quem Ele é, entendendo também qual a obra que Ele fez, o que Jesus fez. Tá? E ele fala aqui então, gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Como a fé é resultado, como a justificação é resultado da fé e não de esforço humano, nós não temos que nos gloriar de nós mesmos, porque nós não fizemos nada para merecer isso, mas somente em Deus. Então nós nos gloriamos em Deus, nós nos alegramos em Deus pela justificação. A nossa glória, então, a nossa alegria e felicidade está na esperança que esse encontro com Deus nos traz. Então ele fala, a esperança da glória de Deus, a esperança de que um dia contemplaremos o Senhor, a esperança de que nós poderemos contemplar a beleza do Senhor, poderemos contemplar a santidade do Senhor, ou como diz o salmista, a beleza da sua santidade, algo que nós nem podemos imaginar, algo que nossos olhos não podem ver, e somente quando realmente estivermos perto do Senhor para entender isso. Então Paulo apresenta nesses dois primeiros versos as benditas consequências da nossa justificação. Quais são? Primeiro, a paz. Estamos distantes de Deus e nós passamos a ter paz com Deus através de Cristo. Segundo, nós temos acesso à graça de Deus. E a graça de Deus nos traz uma série de benefícios, como nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui. E além disso, uma esperança da glória futura. Esperança que nós temos de um encontro com o Senhor no futuro. No verso 3, Paulo entra então aqui de uma forma paradoxal para falar de sofrimentos. Ele está falando de bênção, de paz, ele está falando de esperança, de encontrar com Deus, de nos gloriarmos em Deus, mas ele vem e fala agora aqui de tribulações. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que Paulo pergunta aqui esse paradoxo? Bom, não é a propósito nosso aqui fazer um extenso estudo ou mensagem sobre sofrimento, né? Tribulações, que esse é um tema que vai longe, né? Mas é verdade que todos nós passamos por tribulações, e Jesus disse que o mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já previu isso para nós.
Nós sofremos por várias maneiras. Primeiro, das próprias consequências do pecado na humanidade. Então, nós temos doenças, nós temos injustiças, nós temos dificuldade de relacionamento com muitas pessoas, nós temos insegurança em relação ao futuro, o que será de nós daqui 5, 10, 15, 20 anos. Nós temos dificuldade com a violência que muitas vezes está ao nosso redor. Enfim, a lista vai longe de problemas que nos trazem tribulação que mexem conosco. Ainda que nós sejamos a agir bem, a ter uma vida correta, a ter uma vida tranquila, às vezes as atitudes de outros ao nosso redor causam sofrimento. E às vezes de pessoas muito próximas, às vezes até de um parente, às vezes até de um filho, de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Né? Então, essas coisas mexem conosco e nos trazem tribulação. E tem alguns sofrimentos que são naturais da vida, como, por exemplo, a perda de entes queridos. Então, quem é filho sabe que os pais um dia vão falecer, vão morrer. Muitos perdem prematuramente um irmão, perdem um cônjuge, perdem um filho. Então, são situações de luto que nós enfrentamos que nos causam também tribulações. E são coisas naturais da vida. E até mesmo a própria velhice, a pessoa perceber que está a ficar mais velha e vai ter as limitações próprias da velhice. Né? O pessoal, depois que passa dos 40, começa uma curva descendente. Né? Aí começa a sentir dores aqui, dores ali. Então, nós sabemos que essas coisas também nos causam certa tribulação, nos causam certo desconforto. E também é verdade que muitas vezes nós somos os causadores dos nossos sofrimentos. Por quê? Por causa das nossas escolhas. Muitas vezes fazemos escolhas erradas e temos que arcar com essas escolhas. Às vezes dá tempo de corrigir, às vezes não dá. Às vezes uma escolha feita errada durante muito tempo, ela não tem mais reversão. Então nós passamos a sofrer, mas por causa dos outros, não, por causa de nós mesmos. Isso pode acontecer também. Mas, de que sofrimento que Paulo está falando aqui? Então tem essas causas de sofrimento na vida, normais. Mas o que sofrimento que Paulo está falando? Essa palavra tribulação, sofrimento, é uma palavra um pouco genérica. Pode significar tribulação de uma forma geral. Mas é um termo geral aqui, no contexto que Paulo está falando, que fala das pressões e dos problemas que podem nos aborrecer, que podem nos incomodar, principalmente porque estamos vivendo uma era do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mal que é no mundo nos incomoda. Quem é cristão, quem conhece os princípios de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, e está no mundo vendo uma série de coisas erradas acontecerem, isso incomoda. Isso traz tribulação, isso traz tristeza. E os cristãos podem até sofrer escárnios por causa da sua fé, como aconteceu com vários cristãos da história, e Paulo estava dizendo isso para os romanos, porque ele sabia que aqueles irmãos ali de Roma estariam enfrentando, já que já não estavam enfrentando perseguições. Essas aflições podem parecer que nós não somos abençoados. Esse é um problema que surgiu principalmente por causa da famosa teologia da prosperidade, de que se eu estou sofrendo é porque tem uma coisa errada, tem um pecado. E nem sempre é. Né? Pode ser por causa do pecado? Pode ser por causa de decisões ruins? Pode. Mas muitas vezes tu pode estar sofrendo por causa da sua fé. Porque tu não consegues conviver com esse esquema do mundo, esse esquema que vai contra os valores, contra os princípios cristãos. Por sermos discípulos de Jesus, nós poderemos enfrentar a mesma rejeição que ele enfrentou. Jesus foi rejeitado em muitos lugares, ainda que de formas diferentes. Ele deixou claro quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga. Jesus falou: quer me seguir? Não vai ser fácil, né? vai ter sofrimento, poderá ter sofrimento. Né? Isso se chama, o que nós entendemos como o custo do discipulado. Ser discípulo de Jesus custa. Né? E esse custo não é custo de salvação, é custo por ser discípulo. Mas nós iremos estudar isso mais para frente com a igreja. Essa matéria é muito importante, nós vemos a questão do discipulado. O que significa ser um discípulo de Cristo? Né? Então nós vamos estudar isso também. Então estar do lado do Senhor, estar do lado de Cristo, significa estar contra todas as forças que se opõem contra Deus. Tem uma série, a Bíblia fala, o mundo, a carne e o diabo, tudo vai contra Deus. Se você está do lado de Deus, você está do lado também que está contra tudo isso. Então nós temos que ter essa consciência.
Embora nós estejamos espiritualmente protegidos pelo Senhor, isso é muito importante, nós lembrarmos, nós somos protegidos pelo Senhor, nós não estaremos isentos de sofrer pela nossa fé, sermos perseguidos por causa da justiça. Temos cristãos no mundo, e na quarta-feira geralmente nós oramos, nessa última nós oramos também, por aqueles países onde os cristãos são perseguidos. Temos lá um quadro atrás, irmãos podem orar, ver em quais países ali as pessoas sofrem perseguição. Eles não podem fazer o que nós estamos a fazer aqui. Sentar, reunir, cantar, não. Se fizer isso, tentar fazer isso lá, ou vai ser preso, vai ser morto. Né? Então existe hoje, no século XXI, que parece uma perseguição muito acirrada contra os cristãos. Nós que estamos teoricamente no mundo livre, também temos essa perseguição, só que ela é mais sutil. Ela não é ostensiva, por exemplo, no nosso país aqui temos a lei da liberdade religiosa e as pessoas têm que seguir essa lei, mas isso não significa que as pessoas amem os cristãos, amem de paixão, estou falando do Brasil. Muito pelo contrário, eles odeiam muitas vezes os valores cristãos. O sistema do mundo ele é contra os valores cristãos e muitas vezes nos rejeita. E nós não gostamos de ser rejeitados. Nós temos um probleminha aqui no nosso eu, e se a gente se sentir rejeitado, a gente se sente mal. Nós temos dificuldade com isso. Né? Nós queremos ser aceitos em todos os ambientes. Estou falando do nosso, eu me também. Né? Não é fácil isso. Infelizmente, muitos crentes, para serem aceitos nos seus círculos sociais, acabam a se conformar com o que é daqueles círculos, como que as coisas funcionam, os valores daqueles círculos. Né? O que acontece com isso? Enfraquece o testemunho. Enfraquece o testemunho do Evangelho. Infelizmente, isso acontece com muitas igrejas também, que querem ser agradáveis ao público, mas deixam de pregar o verdadeiro Evangelho. Deixam de falar das coisas que a palavra de Deus nos orienta a falar. Então, da mesma forma, enfraquece e mina o Evangelho. A perseguição pode ser até sutil, né? Mesmo que não haja algo, como eu falei, algo ostensivo. Mas Jesus nos precaveu sobre isso lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 11 e 12. Das bem-aventuranças. É o finalzinho das bem-aventuranças. O que ele falou? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas foram perseguidos. Estude um pouquinho a vida dos profetas, estude a vida de Jeremias, Isaías, por exemplo. Eles estavam lá para proclamar a verdade de Deus, para proclamar o juízo de Deus, muitas vezes, para levar o povo a entender que eles tinham que obedecer ao Senhor. Eles estavam errando, eles estavam indo atrás de ídolos, eles estavam indo atrás de misticismo. Mas a vida desses profetas não foi fácil. Às vezes nós falamos profetas, parece que é uma coisa glamourosa, não? Aqueles homens, eles sofreram, e muitos foram mortos, e muitos até no anonimato foram mortos por estarem proclamando a verdade. Né? Então, a perseguição acontece por isso que Jesus falou: assim como perseguiram os profetas, poderão também perseguir a vós. Mas isso é motivo de bem-aventurança. O que Paulo está dizendo então? Que além da esperança de vermos a glória de Deus, nós podemos gloriar-nos nos sofrimentos por causa da nossa fé, pois essas tribulações vão resultar em perseverança. E a perseverança é aquela força espiritual que nós precisamos para estarmos firmes diante do Senhor. Mas é importante fazer uma nota aqui. Paulo não está a afirmar que os crentes estão totalmente ilesos ao sofrimento. Pode vir sofrimento, estou tranquilo, que não vai fugir, que não vai ter dor. Muito pelo contrário, somos humanos. Os sofrimentos causam dor. Os sofrimentos nos levam a tentar fugir deles. Né? Então, isso é uma realidade. Mas o que ele está dizendo aqui, que ele diz de forma correta, é que nossas dores e tristezas, elas são profundamente consoladas pelo nosso Pai Celestial. Se nós tivermos que enfrentar essas tribulações por causa do nome dele, nós seremos consolados por ele, porque ele se transformará em grande bem para nós. E podemos nos gloriar naquilo que é mais importante, que é a nossa salvação eterna. Então vamos ler 2 Coríntios 4, 8 a 9, para completar esse pensamento de Paulo aqui. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Olha o que ele fala aqui sobre tribulação. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos,
porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, vamos enfrentar situações difíceis pela nossa fé, mas o Senhor estará nos sustentando. E uma das formas que Ele vai nos sustentar é nos ajudar a lembrar da importância da nossa salvação, da graça maior, da bênção maior que nós temos de estar com a nossa vida segura em Deus. E o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 4, voltando a Romanos 5, versículo 4, nessa espiral lógica que ele criou aqui, de que o sofrimento produz perseverança e a perseverança produz experiência. Algumas versões bíblicas que estão na mão de vocês, estão, em vez de experiência, está dizendo caráter aprovado. Essa é uma tradução mais fiável, mais atualizada, e é o que realmente o texto está querendo dizer. A perseverança produz em nós um caráter aprovado, pois essa transformação moral de uma pessoa que evidencia que realmente a vida dela foi mudada por Deus. Então, quem está a sofrer, persevera e tem seu caráter aprovado, está a demonstrar que realmente houve uma mudança na sua vida. E o caráter aprovado resultará em esperança. Como eu disse, ninguém gosta de passar por tribulações, mas se as considerarmos como meio para o nosso fortalecimento espiritual, o resultado será uma esperança que não desaponta, como diz o apóstolo Paulo aqui, no versículo 5. A esperança não confunde, versículo 5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse discernimento da esperança é que não confunde, e ele é implantado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, e que está em todo aquele que creu em Cristo. Por outras palavras, mesmo sabendo que teremos lutas e perseguições, nós temos a convicção de que o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo nos sustenta e nos assegura quanto à glória que está por vir. Deus não nos deixa sós, Ele está ao nosso lado. O que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, quando deu a grande comissão: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele prometeu estar conosco, mesmo em meio às dificuldades. Portanto, crente em Cristo tem esperança, mesmo em meio ao sofrimento. A esperança de que um dia verá o Senhor face a face, e tudo isso aqui que nós passamos, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,17, não passará de uma leve e momentânea tribulação. Algo muito rápido, algo que passa muito rápido, de fato. E se há uma causa pela qual vale a pena nós arriscarmos a nossa vida, é o Evangelho de Cristo, pois nele nós temos esperança de que em breve veremos a glória de Deus. E essa nossa vida passa muito rápido, os anos voam, né? O que causas estamos a direcionar nossas vidas? Qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso projeto de vida? Pelo que nós lutamos? Pelo que nós estamos a nos desgastar? Pelo que nós estamos a gastar os nossos recursos, a nossa inteligência, o nosso tempo, as nossas emoções? Então vale a pena nós pensarmos nisso. Vamos investir nosso tempo e energia naquilo que realmente vale a pena, naquilo que tem peso para a eternidade. Como diz Paulo, pensar nas coisas do alto e não nas que estão na terra. Pensar nas coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado. Então nós temos que viver com responsabilidade a nossa vida aqui. Deus tem nos orientado nisso na sua palavra, mas sempre com olhar na eternidade. Sempre pensando que melhor investir lá do que investir cá. Né? Investimento aqui, a traça corrói, os ladrões minam no roubo, como disse Jesus, mas o investimento eterno está guardado para sempre lá com o Senhor. Bom, tendo falado então dessa questão da esperança mesmo em meio ao sofrimento, Paulo agora vai trazer para nós, a partir do verso 6, qual que é o fundamento dessa nossa esperança, por que nós podemos ter esperança. Então, no versículo 6, ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Primeiramente, ele morreu quando nós éramos fracos. O que é fraco? Escravos do pecado. Efésios 2. Estávamos mortos. Ele morreu a seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, ou atempadamente, como se diz aqui em Portugal. Ele morreu por quem? Por gente boazinha. Não, ele morreu pelos ímpios. Ele morreu por pecadores. E como nós vimos no capítulo 3, não há nenhum justo, não há nenhum secreto na face da terra. Todos pecaram e
foram destituídos da glória de Deus. E foi por esses destituídos da glória de Deus, por esses ímpios, por esses pecadores, que Cristo morreu com o seu tempo próprio. E aí no versículo 7, Paulo faz um argumento aqui. Pode até ser que pelo homem bom alguém arrisque sua vida. Então, alguém fala, pode ser que por uma pessoa boa vale a pena entregar a própria vida. Pode ser, mas ele já começa dizendo aqui que é dificilmente. Mesmo assim, dificilmente. Nós temos um forte instinto de autoproteção na nossa vida. Os irmãos já perceberam isso em algumas situações da sua vida. Muitas vezes, quando está numa situação e até outras pessoas têm um risco de vida, tu tendes a proteger a sua. Né? Nós temos esse instinto nosso de autoproteção. Então, é muito difícil que alguém vai entregar a sua vida para alguém. E ainda que entregue, não vai ter eficácia nenhuma, principalmente efeitos de salvação. Mas Paulo usa essa argumentação para falar, tá vendo? Pode até ser que para alguém bom, alguém hoje morrer, faz sentido e tal, mas morrer para um ímpio, um pecador, para alguém que está longe de Deus, somente Jesus fez. No versículo 8 ele faz uma declaração aqui majestosa. A declaração é daqueles versículos que os irmãos devem decorar, daqueles que os irmãos devem colocar no frigorífico em casa, né? Para não esquecer. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos nem nascidos ainda, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Então isso é uma grande bênção e ninguém pode dar maior prova de amor pelo homem, pela humanidade, do que o nosso Deus. E se nós prestarmos atenção no que Paulo diz no versículo 7, nós veremos que o amor de Deus é único e ele é radicalmente diferente do amor humano. O amor humano qual que é? Aquele assim, olha, pode ser que pelo bom eu morra, né? Mas, ainda assim, eu vou tentar perceber. O amor de Deus é radicalmente diferente. Ele morreu pelo ruim, ele morreu pelo pecador, ele morreu pelo ímpio, né? Porque isso é baseado aqui na misericórdia divina. Nós entendemos desde o Velho Testamento, né? No caráter de Deus, é baseado na sua justiça, na fidelidade dele às suas alianças. O apóstolo Paulo diz lá na carta de Timóteo, que é a segunda carta, que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então o nosso Deus é sempre um Deus fiel. E Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas alianças, Ele é fiel à sua justiça. E é com base nisso que Ele pôde enviar o seu Filho para morrer por nós. Na base, então, da nossa esperança está o amor de Deus, a morte de Cristo, por pecadores que nada mereciam. Isso se chama graça. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Somente pela graça nós somos salvos, essa graça nos alcançou. Um favor totalmente imerecido. Normalmente costumamos assim definir. Graça, favor merecido. Sim, um favor merecido. Mas ele é muito mais que um favor merecido. A graça é algo resultante da poderosa eficácia da salvação. É algo que não ficou estanque, não foi algo que foi feito lá na cruz e acabou. Essa graça, ela sustenta a nossa fé hoje. Ela garante a nossa perseverança até o fim, através da fé que temos no Senhor. E é essa graça que sustenta a nossa fé. Então a eficácia da graça de Deus, ela é permanente, né? Ela é uma, usando o termo da física, ela é uma energia permanente. Algo que Deus fez com muita eficácia e continua garantindo a nossa eficácia, a nossa perseverança, a eficácia da salvação em nós, a perseverança até o fim, até nos encontrarmos com o Senhor. Para resgatar o homem perdido em seus pecados, o próprio Deus teve que entrar na história, na pessoa de seu Filho, e sofrer a dor que nós jamais conseguiríamos suportar. Então, quando nós falamos em graça, que é poder, nós lembramos também da fé de Paulo, Romanos 1, 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é graça. Versículo 9, ele fala que nós, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Então nós não estávamos só separados de Deus, inimigos de Deus. Nós estávamos em rota de colisão contra a ira de Deus. Lembra do capítulo 1, onde ele fala sobre a impiedade dos homens? Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então nós estávamos em rota de colisão com a ira de Deus, com a morte eterna de separação de Deus. Esse era o nosso destino. Mas, pelo sangue de Cristo, nós somos o quê? Nós somos justificados. Nós somos declarados justos por Deus, por causa da obra de Cristo. Então, nossa esperança está fundamentada na morte de Cristo, no seu sangue justo, que foi derramado naquela cruz, no amor de Deus, na sua graça e na sublime consequência disso, que é a nossa justificação. Justificação pela fé somente. Tendo todos esses benefícios, irmãos, da nossa esperança, nós teremos forças e ousadia para enfrentar até mesmo os sofrimentos por causa do nome de Cristo. Sem essa convicção e a certeza de que nós somos do Senhor, nós não conseguiremos, nós nos acovardaremos, nós negaremos a nossa fé. Por isso precisamos estar firmes na esperança, crendo naquilo que o Senhor fez por nós. Tendo esse verdadeiro fundamento da esperança, nós vamos com o Senhor até o fim. Foi com essa esperança que muitos irmãos do passado, e eu acredito que hoje também no nosso século XXI, enfrentaram até o martírio por causa do Evangelho. Eles encararam a morte por causa do Evangelho de Cristo. E o fato deles morrerem por Cristo, muitos podem pensar: poxa, aquele irmão morre por Cristo e eu não faço nada, né? Estou aqui, conforto, naquele irmão morrendo lá. Isso não significa nenhum mérito da parte deles, porque eles estão morrendo por causa da sua fé, porque eles creem no Salvador, porque eles consideram o Senhor muito mais importante do que a própria vida deles. Porque senão a gente fala de salvação por obras. Não, salvação é pela graça. Salvação deles e nossa é pela graça de Cristo. Mas eles se entregam por quê? Porque eles esperam ver a glória de Deus. E por amar a Deus mais do que a própria vida. Isto é ser discípulo de Cristo. É o que nós vamos estudar e falar em discipulado. Amar a Deus acima da nossa própria vida. Isso significa ser discípulo de Cristo. E nos versos finais, então, 10 e 11, ele apresenta um aspecto muito importante da nossa salvação. Ele falou de outras formas, de outra forma no versículo 1, né? Mas ele fala aqui agora algo muito importante e direto. Vamos ler o versículo. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Esse aspecto da nossa salvação, essa reconciliação, nada mais é do que essa paz com Deus que ele falou no primeiro versículo. A reconciliação com Deus ocorre justamente com a nossa justificação. Somos justificados pelo Senhor, nós somos reconciliados com Ele. Exatamente no momento da nossa conversão. Quando nós realmente reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a convicção de que somos justificados e somos reconciliados também com Deus. E a reconciliação nos traz então a segurança da salvação. Se ainda pecadores, perdidos, sem nada merecer, nós somos reconciliados, que é o que ele fala aqui no versículo 10, muito mais agora, estando já reconciliados, nós teremos certeza da nossa salvação por causa da graça de Cristo. Isso que diz aqui, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a reconciliação nos dá a garantia, a certeza da salvação. E por termos sido alvos da graça do Senhor, ele conclui que a nossa glória é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pois por Ele nós alcançamos a reconciliação com Deus. A nossa salvação tem vários aspectos. Eu creio que quando nós estudamos aqui a doutrina da salvação, da soteriologia, nós falamos que tem vários aspectos, e um deles é um aspecto relacional. E dentro do aspecto relacional nós temos a questão do relacionamento rompido com Deus. E por isso nós temos aqui o que ele estava falando aqui, que dá reconciliação. Relacionamento com Deus foi rompido pelo pecado, mas agora foi reatado através do sacrifício de Cristo na cruz.
O amor de Deus manifesto no sacrifício de Cristo garantiu nossa reconciliação com Deus, por estarmos justificados pela fé. E esse é o fundamento da nossa esperança. Então, o fundamento da nossa esperança é a obra de Cristo realizada, é o amor de Deus, é a justificação que temos, é a reconciliação, é o fato de estarmos reatados a Deus, ao Senhor. A grandeza da nossa esperança e a profundidade do amor de Deus trazem-nos alegria, por reconhecermos o trabalho de Deus em nosso favor. Então, quando ele fala gloriamos, nós nos alegramos do Senhor por causa disso. Isso nos traz alegria, nos traz contentamento. A alegria é uma marca do verdadeiro cristão, porque ele é sempre grato a Deus. Ele está com o seu coração alegre, apesar das dificuldades que passa, se ele faz elas para escolher, mas o seu coração está alegre no Senhor. Eu costumo dizer que o nosso maior problema já foi resolvido em Cristo. Isso não é algo teórico, isso aí é algo que tem peso eterno. Nós resolvemos o nosso maior problema. O nosso maior problema foi resolvido na cruz. Então, o que estamos a falar é o que mais importa para nós nessa curta existência que temos. Se a nossa alegria não está no Senhor e nós nos deixamos dominar pelos problemas da vida, por colocarmos as coisas transitórias dessa vida acima de Deus, nós veremos frustrações, seremos murmuradores, seremos infrutíferos. Então, se nós colocarmos as prioridades erradas na nossa vida, colocarmos Deus abaixo das nossas prioridades, nós realmente não aproveitaremos, não viveremos essa alegria que só o Senhor pode nos causar. A real satisfação em Deus nos permite atravessar tribulações com segurança e também com esperança. Uma última nota que eu gostava de fazer aqui nesse texto, naturalmente nesses versos de 1 a 11, que é o texto que nós vemos hoje, e já caminhar para o nosso final, é observarmos a centralidade de Cristo, que permeia todo esse texto. Cristo é central ali nesse texto. A paz e o acesso à graça foram obtidos através dele. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi quem morreu. Somos justificados pelo seu sangue, reconciliados através da sua morte. Somos resgatados da ira futura de Deus, da ira escatológica de Deus, através de Cristo. E os crentes são salvos pela sua vida. Então nós sempre vivemos aquele em Cristo. Abre Efésios 1:9, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por causa de Cristo, sempre. Então, Deus sempre, o propósito eterno de Deus era fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Efésios 1:10. Nós estamos aqui hoje por causa de Cristo. Por isso, Ele deve ser sempre o centro da nossa adoração, seja individual, seja familiar, e seja aqui quando estamos em comunidade. E a propósito disso, eu gostava de ler Filipenses 2, versículos 9 e 11. Vou falar sobre a centralidade e a posição que Cristo tem em relação a todas as demais coisas. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Cristo é central na Escritura, é central na nossa vida, Ele é central na nossa adoração, é central em todos os aspectos que nós podemos considerar da nossa vida cristã. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por termos essa paz. Essa é a verdadeira paz que todo homem e que toda mulher precisam. Paz com Deus significa esperança de vida eterna. A nossa esperança não é uma mera expectativa ou desejo, como pudemos ver na semana passada, mas ela é segura e certa, pois ela está firmada não no que nós esperamos, mas está firmada nos méritos do nosso Salvador. Que o Senhor possa também nos fortalecer, nos dar coragem para enfrentar qualquer oposição por amor a Cristo. Que cada irmão que crente em Cristo reflita como está a sua motivação, o seu compromisso com o Senhor. Onde estamos a investir em nossas vidas? Quais os valores que estamos a transmitir para os nossos filhos, para que eles também um dia reconheçam e assumam o seu compromisso com o Senhor?
Isso é uma reflexão que nós devemos fazer. Para aqueles que ainda têm dúvidas quando a entregar a vida ao Senhor, a porta continua aberta. O Senhor Jesus cumpriu plenamente o plano divino de salvação ao morrer por nós na cruz e permitir a nossa reconciliação com Deus. Reconcilie-se com Deus enquanto ainda há tempo, entregue-se ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo que somente Ele pode livrar-nos da condenação eterna. Somente Cristo pode trazer-nos a verdadeira paz com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto tão precioso da Tua Palavra, onde nós podemos ver que, pela obra de Cristo, nós fomos reconciliados com o Senhor. De nossa parte, nós nada conseguimos fazer, mas pelos méritos de Cristo, nós podemos ter a paz com Deus. Por isso, nós te agradecemos que, em meio às dificuldades que nós precisamos enfrentar nessa vida, em meio mesmo à oposição, nós podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e saber que nós temos paz com o Senhor. Saber que o nosso maior problema é ter resolvido em Cristo. Por isso nós queremos te louvar, Senhor. Que o Senhor fortaleça os corações de cada irmão. Ajuda-nos para que possamos sempre testemunhar do Senhor, testemunhar da tua verdade e do teu evangelho. Oramos agradecidos em nome de Jesus.